Olá, gente amiga, graça e paz, que o Senhor te abençoe. Estamos aqui para dar continuidade à nossa mensagem voltada às cartas das igrejas em Apocalipse. E agora nós vamos falar sobre a sexta carta, exatamente sobre a igreja de Filadélfia. Uma carta forte, que tem uma mensagem tremenda, magnífica. E aqui em poucos minutos eu quero compartilhar com vocês alguns desses ensinos, algumas dessas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você exatamente abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse e nós vamos estar lendo no capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Eu quero ler com você o versículo 7, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Queridos, a igreja de Filadélfia representa a igreja do período principalmente do período perto do arrebatamento. A igreja vivendo esse período do arrebatamento, vamos assim dizer. Uma igreja bastante atual. O nosso período, a representação dela é bastante atual, bastante do nosso tempo. Queridos, e dentro desse princípio, dessa igreja de Filadélfia, nós podemos aprender algumas questões. A primeira questão que diz aí, que ele se apresenta com a primeira credencial daquilo que eu tenho falado para vocês, é que ele é santo. Queridos, a igreja do nosso período tem vivido bastantes problemas, muitas dificuldades no que diz respeito à santificação, à sua dedicação a Deus, à busca ao Senhor. Nós estamos vivendo um período de muita frieza, de muito descaso, de muito abandono daquilo que é a palavra, daquilo que é a presença de Deus, daquilo que é o avivamento, daquilo que é a busca do Senhor. E Deus se apresenta aqui exatamente como aquele que é santo. Queridos, é muito importante que nós venhamos a entender isso, que Deus é um ser extremamente santo e que nós, como seus filhos, nós devemos também buscar a santidade do Senhor. A outra coisa que ele diz aí é aquele que é verdadeiro. Nós estamos vivendo um período de muitas coisas falsas, de muitas coisas genéricas. Parece que é, mas não é. Parece que é bom, mas não é bom. Parece que é verdadeiro, mas não é verdadeiro. Nós estamos vivendo um período de muito fake, em todos os sentidos. Pessoas que nas redes sociais aparentam uma coisa, mas na realidade, na prática, na sua vivência pessoal, é outra coisa. Pessoas que no seu discurso, quando está cantando, quando está ministrando, quando estão se apresentando ou fazendo alguma apresentação, parece que são, mas não são. E Deus está se apresentando aqui com essa credencial para a igreja de Filadélfia, uma igreja de um período extremamente difícil, um período de falsidade, um período exatamente de muita mentira, de muito fake, de muitos problemas. E Deus se apresenta como aquele que é santo e que é verdadeiro. Ainda tem mais, aquele, escuta só, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus se apresenta como aquele que é o poderoso, é o defensor, é exatamente o nosso escudo, aquele que defende a igreja diante de todas as perseguições. Queridos, observem bem que essas credenciais são super importantes para a nossa época. Santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deus é absoluto, Deus é tremendo, Deus é magnífico, Deus é poderoso. Aquilo que ele faz, ninguém pode desfazer, e aquilo que ele não quer fazer, ninguém vai fazer, porque ele prevalece sobre tudo e sobre todos. Mas veja bem, passando essa questão das credenciais, observe o versículo de número 8, ele diz assim: conheço as tuas obras e tenho posto uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Eu sei que tu tens poucas forças, no entanto, tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus está dizendo aqui que conhece as obras, que conhece a nossa vida, que conhece as nossas atitudes, que conhece a nossa alma, que nos conhece por dentro e por fora. Mas ele está dizendo assim: olha, eu coloquei uma porta aberta. Naquela época, ao apóstolo, essa cidade de Filadélfia era exatamente um porto onde dava possibilidade para se ir para diversas direções. Mas não é sobre isso. Trazendo para mim, Deus tem colocado uma porta aberta na sua vida, querido. Deus tem colocado bênçãos na sua vida. Talvez você que está trabalhando com alguma coisa, talvez você começar um pequeno empreendimento, Deus te abriu uma porta. Você que está dentro da igreja, você que faz parte da obra do Senhor, você que tem um ministério, você que tem uma função, você que tem um cargo, Deus te colocou uma porta aberta.
seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua vida espiritual, seja dentro da igreja. Deus abriu uma porta, e quer que eu lhe diga uma coisa? Ninguém vai fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ninguém vai te tirar. Ninguém vai roubar a tua alegria. Ninguém vai tirar os teus filhos. Ninguém vai destruir a sua vida. O seu casamento não vai ser destruído porque Deus está no controle, está no comando. O seu casamento é algo de Deus. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos pertencem a Deus. E nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, porque é uma porta que Deus abriu. E quando Deus abre porta, querido, ninguém vai fechar. Como também, quando Ele fecha, ninguém vai abrir. Eu quero que você continue lendo comigo, por favor, o versículo de número 9. Diz assim: veja o que eu farei com os membros da sinagoga de Satanás, que se dizem judeu e não são, mas mentem. Venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Querido, isso aqui é uma palavra de promessa. Isso aqui é uma palavra muito forte. Uma palavra que Deus vai fazer com que aqueles que se dizem ser e que não são. Quantos amigos que você tem que na realidade não são seus amigos? Quantas amigas que você tem que na realidade não são suas amigas? Quantas pessoas que se aproximam de você como quem quer o seu bem, mas na realidade querem o seu mal? Quantas pessoas que se dirigem a você, que se aproximam de você, que frequentam a sua casa, que fazem parte do seu ciclo de amizade, que muitas das vezes não são nada disto que aparentam ser, que se aproximam de você tão somente para te causar danos, te roubar, tirar coisas de Deus da sua vida. Essas pessoas vão ser envergonhadas, essas pessoas não vão prosperar, essas pessoas não vão conseguir te destruir, porque Deus está contigo. Querido, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus a quem você serve do que o inimigo que te persegue. Maior é o Deus que tem te abençoado do que aqueles que tentam te amaldiçoar. Nenhuma bênção vai cair sobre, ou seja, nenhuma maldição vai cair sobre você. Simplesmente ou totalmente as bênçãos de Deus vai vir sobre você. É Deus que vai te conduzir, é Deus que está te protegendo, é Deus que tem te abençoado. Queridos, que você tome posse de todas essas palavras, que você tome posse desta mensagem. Tudo aquilo que Deus fala à igreja de Filadélfia, que você tome posse. Quem está dizendo isso a mim e a você é a palavra de Deus. É aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que é santo no sentido de ser separado, de não se envolver com corrupção, aquele que é verdadeiro, que não tem nenhum tipo de associação ou envolvimento com fake ou então com coisas falsas. Aquele que tem a chave de Davi, querido, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus tem depositado na sua vida, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar, ninguém vai destruir a tua vida, muito menos a tua família ou o teu empreendimento. Deus é contigo para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem aproveitado as portas que o Senhor tem abrido a você? Comente aí. Que Deus te abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Posso orar por você? Pai, abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe esta pessoa que está nos ouvindo neste exato momento. Que a tua graça, que a tua bênção venha sobre ele. Pai querido, eu quero uma bênção pessoal, uma bênção familiar, uma bênção espiritual, uma bênção emocional sobre a vida deste homem. Que todas as portas que o Senhor abriu, o Senhor tem colocado aberta diante dele, que não se feche, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. O Senhor tem um domínio sobre tudo, e a tua bênção vem sobre esta pessoa. Queridos, que Deus te abençoe cada vez mais. Curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, faça comentário, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Abraço.